Por que os bancos brasileiros são tão lucrativos? Você provavelmente já deve ter se perguntado por que os bancos atingem lucros tão exorbitantes, mesmo em períodos de recessão econômica. Os bancos apresentaram lucros recordes e isso tem impressionado os brasileiros nos últimos anos. Em primeira análise, é imprescindível saber analisar de forma correta o balanço e as demonstrações de resultados dos exercícios dos bancos nacionais, para entender por que eles batem recordes de lucro ano após ano. De acordo com levantamentos da provedora de informações financeiras Economática, os 4 grandes bancos do país de capital aberto, Itaú, Banco do Brasil, Santander e Bradesco tiveram lucro líquido somado de R$ 81,6 bilhões em 2021, um salto de 32,5% em relação ao ano anterior. Além disso, o lucro líquido deles somou R$ 24,8 bilhões no terceiro trimestre de 2022, o que corresponde a um aumento de 7,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. A grande verdade é que o sistema bancário brasileiro é extremamente avançado na questão de tecnologia, visto que na década de 90 o Brasil atravessava um grande período de hiperinflação, conforme aceito pelo Fundo Monetário Internacional, FMI. A hiperinflação é definida como um período de tempo em que o nível médio de preços de bens e serviços aumenta mais de 50% ao mês. A hiperinflação no Brasil ocorreu entre os 3 primeiros meses de 1990. As taxas mensais de inflação entre janeiro e março de 1990 foram de 71,9%, 71,7% e 81,3%, respectivamente. Como os preços subiam com frequência, adotou-se a correção monetária. Assim, tributos, salários e outros pagamentos da economia eram sempre reajustados, de acordo com a inflação do período, pois a ideia era repor o valor real daquele gasto. Como a maioria das pessoas já sabiam que os preços iriam aumentar, cada agente econômico subia seu preço para se proteger de perdas. Quanto mais as pessoas aumentavam os preços, maior era a correção, mais a inflação subia. O dinheiro se desvalorizava cada vez mais rápido. Daí ampliou a necessidade de os bancos modernizarem seus serviços. Com esse cenário caótico de alteração diária nos preços dos produtos, os bancos brasileiros necessitavam se adaptar a essas modificações, por isso eles investiam pesado em tecnologia, com o propósito de modernizar os sistemas e maximizar a eficiência dos serviços bancários, a fim de reduzir os custos de transação e problemas de instabilidade econômica provocados pela hiperinflação. Além disso, a automação bancária brasileira é referência internacional, seja por caixa eletrônico, internet banking ou mobile banking, rapidez para se abrir uma conta, agilidade de transações. O sistema de cartão de crédito também é um dos mais avançados na tecnologia de meios de pagamentos, segurança, antifraude e benchmark. Entre outros serviços bancários que são difíceis de serem realizados no exterior. Nos Estados Unidos tem mais liberdade econômica, porém tem muitos bancos, e diversos bancos pequenos, isso dificulta a modernização entre eles. No Brasil, tem 5 grandes bancos que puxam tudo, e têm alta capacidade de investir, eles usam essa vantagem competitiva como diferencial entre si. Além disso, fora do Brasil ainda se usa muito cheque. Em eficiência bancária, o Brasil está há anos-luz à frente dos Estados Unidos, por exemplo. Com o aumento da eficiência e modernização dos serviços bancários, os bancos conseguem cortar custos e aumentar sua lucratividade. Juros altos. Mas, por que os juros e taxas cobradas pelos bancos são tão altas? Essa característica corresponde ao fato de haver pouca poupança interna por aqui. O Brasil é um país altamente dependente do capital externo, simplesmente, porque os brasileiros não têm o hábito de poupar. O governo cobra muitos impostos sobre o consumo, que por sua vez impactam de maneira negativa a população de baixa renda, recursos importantes que praticamente inviabilizam o ato de poupar. Por consequência, o resultado é que por conta dessa dependência externa qualquer crise internacional provoca grandes estragos aqui dentro.
O desequilíbrio nas contas públicas, resultado da política fiscal irresponsável que vigora desde a redemocratização, compromete a credibilidade dos investidores internacionais em nosso país. Sendo um país pouco confiável, a única forma de atrair investidores é oferecendo juros altos. As crises que atingem os países emergentes aumentam a busca no mercado internacional pelo dólar. Países em desenvolvimento passam a ser vistos como destinos mais arriscados. A tendência, em momentos de turbulência, é que investidores retirem dinheiro de moedas emergentes e invistam em dólar. A concentração bancária em si não é um problema. O Banco Central tem estimativas de quanto o spread poderia diminuir, se todo o sistema financeiro operasse tal qual o quintil das regiões mais competitivas, e não é lá grandes coisas. Seria bom se o sistema financeiro brasileiro fosse mais competitivo, com certeza, contudo essa agenda não é a panaceia que vai resolver nossos problemas. O problema mais grave no Brasil corresponde à assimetria de informação e insuficiência de garantias. Quem empresta não tem informação suficiente para saber se quem pegou emprestado tem muita ou pouca probabilidade de pagar, e se a pessoa não pagar, quem emprestou vai recuperar muito pouco do que foi dado em garantia, e depois de muito tempo brigando na justiça. O resultado é óbvio. Emprestar é arriscado e sai caro. Inclusive, o grau de concentração bancária se deve, em parte, consequência deste ambiente institucional. Para conseguir operar em um ambiente tão incerto minimizando o risco, você precisa contar com a lei dos grandes números, isto é, ter muitos clientes, então isso possivelmente provoca economias crescentes de escala, favorecendo a concentração. Títulos públicos. Outras formas de captação de recursos dos bancos ocorre, por intermédio dos títulos da dívida pública, ou seja, ativos de renda fixa emitidos pelo Tesouro Nacional para que o governo possa financiar suas atividades. Em troca, ele paga parte da remuneração aos seus investidores. Assim sendo, os bancos não podem emprestar todo o dinheiro dos depósitos recebidos para outros clientes. Por isso que uma parcela dele deve ficar guardado ou ser investido em títulos de baixo risco. Esses investimentos pagam juros e ajudam o banco a ganhar mais dinheiro, mesmo que seja menos do que outras formas de ganho. Os empréstimos continuam no topo, porém, os títulos de baixo risco ajudam a manter a credibilidade dos bancos estável. Os bancos também lucram oferecendo serviços financeiros a seus clientes, como planos de previdência privada, seguros, CDB, CDI, PIX e entre outros. Isso porque a todo momento pessoas se interessam por planos, seguros e outros serviços essenciais. Esses serviços rentabilizam as economias e poupanças dos clientes, elevando a lucratividade das instituições. Em síntese, com um sistema bancário robusto e moderno, com serviços de qualidade se comparados com outros países, os bancos conseguem cortar custos onde muitas pessoas nem imaginariam que fosse possível, o que possibilita a obtenção de lucros realmente impressionantes, mesmo durante períodos de recessão. Se você gosta de conteúdo de finanças, desenvolvimento pessoal e pretende obter alguma renda extra, se inscreva no canal para receber mais vídeos, porque nós vamos nos dedicar para produzir mais conteúdo de qualidade para vocês.